Olá, este é o podcast Mães pela Graça. Eu sou a Jay, fundadora deste ministério e apresentadora deste podcast. Aqui no MPG acreditamos que o Evangelho de Cristo impacta todas as áreas da nossa vida, inclusive cada detalhe da maternidade. É sobre isso que falamos aqui. Desejamos que esse ministério possa encorajar, confrontar e confortar você em sua jornada. Seja muito bem-vinda. Olá, olá, querida Mãe pela Graça, seja muito bem-vinda a mais um episódio aqui da nossa série Estações de Graça. E hoje é dia de Roda de Mães. Ai, que alegria! A gente tá amando tanto gravar esses episódios que acho que essa moda vai continuar, né, gente? E hoje, quem tá aqui com a gente? Cami, eu vou pedir para você apresentar nossas queridas. Oba! Olá, queridas! Hoje a gente está aqui com mais duas integrantes da nossa equipe, duas amadas. Então eu vou começar com a Raíssa. Ra, você pode falar um pouquinho de você, da sua família, como que você serve no Mães pela Graça? Oi, gente. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite, né? Eu sou a Raíssa. Eu sirvo no Mães pela Graça como criadora de conteúdo no Instagram. E eu sou mãe da Esther, de 3 anos, e da Madalena, de 1 ano e meio. E eu sou casada com o Rafa. Ai, que Legal. bom! Que bênção ter você aqui com a gente. E também estamos aqui com a Jardeli. Oi, Deli, fala um pouquinho de você. Olá, gente. Olá a todos do MPG. Eu sou a Jardeli. Eu também sirvo no Mãe pela Graça como produtora, criadora de conteúdo ali no Instagram. E sou mãe de dois, bem parecido com a Rá também. Um de 3, o Lorenzo, e um de 1 ano e 5 meses, o Azaf. Sou casada com o Lucas. Eu acho que não, sou formada em psicologia, mas ainda não voltei a atender. E vivo muito na minha igreja. E aí? E mora no Acre, ela tá no fuso horário de Nova York, É um detalhe. em Atibaia, né, Rá? Isso. E hoje a Camila está morando na praia. A Camila, ela tem residência, assim, que vai transitando, né, Camila? Mas isso não é chique, isso não é nada, gente. É perrengue chique, né? Que fala. Eu continuando na mesma casa aqui com essa estante ali, que eu ainda não resolvi o que eu vou fazer com ela, que não tem nada. Quantos episódios que eu já tô gravando com aquela estante vazia ali. Mas é isso, gente. Tudo. Não, é que aqui é o nosso quarto. Ah, sim. Outro assunto, outro tema. Mas vamos lá. Outro episódio. Pode decoração. Ai, gente, mas ó, na semana passada a gente teve um episódio muito especial com a Nathalie Rodrigues. Quem tá aí acompanhando a série deve ter ouvido. A gente falou sobre parto e amamentação, a redenção do parto e da amamentação foi muito legal. Ela trouxe muita graça sobre esse tema, uma visão assim bem ampla da Bíblia sobre tudo isso, e eu acho que trouxe realmente perspectivas novas, né? Vocês sentiram isso, meninas, com o episódio da Nathalie? Sim, com Que ela certeza. realmente trouxe, assim, uma visão, coisinhas, pontinhos, assim, que eu falava, nossa, não tinha pensado nisso, né? Como isso se aplica, como a gente encontra isso na palavra, né? Que às vezes a gente só vai vivendo a vida e quando chega nesses temas grandes da vida, né? Como ter um filho, parto, às vezes a gente nem lembra de procurar na palavra as respostas e só vai procurar em livros de anatomia, né? Ou médicos e doulas e tudo mais. E apesar da gente crer que é importante, né, a gente se informar e pesquisar, como é bom a gente servir a um Deus que se importa com todos os detalhes, né, gente? Ele se importa com as nossas vivências e tudo mais. Bom, a gente vai compartilhar aqui com as nossas ouvintes hoje um pouquinho das nossas experiências, né? Como quem tem acompanhado a série tá vendo que a gente tá trazendo aqui realmente essas vivências diferentes, porque por mais que a gente tenha circunstâncias únicas, né? Moramos todas aqui em lugares diferentes, temos famílias diferentes umas das outras, temos circunstâncias diferentes, né? São circunstâncias únicas. A graça de Deus, ela é suficiente para suprir, né, para ensinar. Eu tô falando essa frase a série inteira já, né? Mas realmente é por isso que a gente quis falar das fases da maternidade. E hoje, falando do parto e da amamentação, que parece. É um dia só, né, gente, o parto? É só um dia.
mas ele tem um impacto aí na nossa maternidade, né? Eu sempre ficava me falando assim, tá, é só um dia, gente, não é tudo, realmente, é só um dia, não é tudo. A gente às vezes dá muito valor, né? Mas ao mesmo tempo, algumas coisas que acontecem ali naquele dia podem nos afetar, né? Emocionalmente, mentalmente, até espiritualmente. E eu queria ouvir de vocês, assim, o parto de vocês, né? Do primeiro filho, segundo filho, sei lá, né? Aqui em casa são 3. Foi como vocês sonharam? Só fala sim ou Não, mais ou Não. menos. Ai, gente, é difícil alcançar o parto dos sonhos, né? Talvez porque o sonho tá errado e é inalcançável, ou talvez porque realmente aconteceu algo ali muito inesperado, né? Então, assim, só resumindo, eu já compartilhei no episódio passado, assim, que o meu, por mais que eu quisesse muito ter um parto normal, eu nunca tive. Tive 3 filhos e não consegui, né? Na terceira foi o mais perto que eu cheguei, mas não foi. E assim, no primeiro gerou uma frustração tão grande isso em mim, porque eu ainda não estava caminhando como mãe pela graça, né? Estava caminhando nas minhas forças, no meu entendimento. E nossa, aquilo me levou ao chão e me deixou muito mal, né? E contribuiu para aquele puerpério horrível que eu tive, né? E tudo mais. Então, foi bom ver o Senhor trabalhar na minha vida e as outras experiências de cesárea acabaram vindo como cura do Senhor para minha vida, sabe? Então, o Senhor tinha um propósito em tudo isso, né? Até não conseguindo o parto dos sonhos, né? E claro, houveram escolhas minhas ali no processo que poderiam ter sido diferentes. Mas vocês, meninas, como é que foi? Não foi como sonhou, foi melhor do que esperava? Ou foi pior? Como é que foi, gente? Cami, você começa aí, conta pra nós. Ah, tá bom, eu começo. O meu parto não foi como eu esperava, nem um pouco, assim. Na verdade, o meu sonho sempre foi fazer uma cesárea. Uau! Eu queria muito, assim, tipo aquela coisa que eu vou fazer a minha unha, o meu pé, vou fazer uma escovinha no cabelo, vou pro hospital com horário marcado. É, eu Sabe queria como que isso. chamam isso aqui, amiga? Uma Ah, amiga minha chamava isso aí de Cesaluxo. ótimo, era isso que eu queria. Olha, olha que você vai ser julgada. Gente, calma, não julguem, ouçam até o final. Vai lá, Cami. Eu queria isso. A minha mãe teve partos complicados na história dela, minha avó também, então eu não queria passar por nenhum tipo de imprevisto. E, e no fim das contas, né, não foi isso que aconteceu. Nós estávamos no Canadá quando eu engravidei, quando a Alice nasceu. E, e lá a cultura é totalmente diferente daqui, né? Não tem muito espaço para esse assunto da cesárea. E eu estava desesperada de ter que entrar nesse processo pensando num parto natural. Eu tinha muito medo. Medo era a palavra que definia, assim. E aí, quando eu estava ali no meu 4º mês, mais ou menos, a médica falou assim: Olha, eu sinto que esse tema do seu parto é algo que te traz muita ansiedade. E isso não vai fazer bem para você, então eu queria fazer um combinado. Se lá pelo 8º mês você ainda estiver querendo muito a sua cesárea, nós vamos de fato falar sobre isso e combinar esse parto tão esperado. Mas até lá eu gostaria que você estivesse aberta a um parto natural. Deixa eu falar com você sobre isso, né? Você fica muito fechada sobre esse tema. E aí eu falei, ok, mas por dentro eu tava assim, meu, jamais elas vão me convencer, nunca. E aí eu fui para casa e comecei a conversar com meu marido. E aí eu fiz uma coisa que eu não tinha feito ainda. Comecei a orar. E, e passou umas semanas assim, e eu decidi que eu ia, tipo, deixar nas mãos de Deus. Porque eu não conseguia, não foi assim uma decisão que eu ia deixar nas mãos de Deus porque eu simplesmente confiava. Não. Foi assim algo, bom, Deus me fez engravidar aqui, que já não era o meu plano, então agora ele vai dar o melhor jeito para essa criança sair de mim. E aí eu falei pro meu marido, ó, então eu vou dizer pra médica que eu estou aberta ao parto natural, vamos ver o que ela vai dizer, né? E eu confio em Deus que vai sair do jeito que ele quiser. E aí, gente, eu me entreguei a isso, assim, comecei a aprender sobre o parto natural, porque eu nunca tinha ido atrás, eu comecei a deixar ela me ensinar, né, como é que era e tal. E,
E quando eu tava com 38 semanas e 2 dias, a minha bolsa estourou. Esse sim, era uma expectativa grande que eu tinha, então foi super legal. E aí eu liguei pra médica, né? E ela falou: ah, legal, então daqui até 24 horas você vai conhecer a sua filha. Mas vai ficando em casa aí por enquanto, né? Até as contrações acelerarem e tal. E aí ficamos nessa. E 3 horas depois eu já liguei de novo, desesperada, e ela falou: vai pro hospital. E depois de 12 horas de trabalho de parto, chegou a hora de eu receber a minha analgesia, né? Esse era o meu combinado lá atrás com ela. Eu falei, ó, tá bom, eu tô aberta ao parto natural, mas eu quero todos os remédios que eu puder receber. E aí ela chegou na sala de parto e falou assim, olha, se você de fato quiser anestesia, essa é a hora. Você ainda quer? Você mudou de ideia? Eu falei, não, pode trazer o anestesista aqui que tá tudo certo. E o anestesista estava numa outra cirurgia e ele pediu um exame de sangue. E aí eles entraram, fizeram o exame, passou um tempinho, refizeram o exame. E aí até que ela entrou na sala dizendo que eu estava tendo uma síndrome muito rara, chamada síndrome de HELP, e que eu não poderia receber aquela anestesia peridural, porque senão eu teria uma hemorragia, porque as paletas no meu sangue estavam, a contagem de paletas estava muito baixa. E para acabar com essa síndrome, eu precisava tirar a placenta o mais rápido possível. Então, isso, elas já estavam ali, tipo, super preparadas para me levar para o centro cirúrgico. E eu tive que tomar uma anestesia geral. Então, meu marido também não pôde estar com a gente, né, comigo e com a Alice nesse momento. E aí eu dormi, não vi nada, não vi a Alice nascer. Então, assim, eu jamais esperaria, de todas as minhas alternativas de como seria o meu parto, eu jamais esperei que essa fosse a maneira, né? Mas nessa experiência eu aprendi muito sobre o valor de oração, porque Deus levantou um exército de oração por mim. E isso, assim, eu creio que isso fez toda a diferença, né? A minha cesárea foi feita em 5 minutos e eu lembro de alguns flashbacks, assim, né? De alguns olhares. Tinha muitas pessoas ao meu redor mexendo em mim. E, de repente, todo mundo se olhou e falaram que eu ia dormir naquele momento, né? E aí, depois, dias depois, a médica falou que naquele momento a minha pressão estava 26/17. E, assim, eles tinham certeza que eu não ia acordar. Então, foi muito impactante para mim ouvir depois, né? Todos os detalhes e como é que foi. Mas respondendo a pergunta, não foi do jeito que eu imaginei. Essa semana a gente vai ter lá no blog, né, Cami, o teu relato bem completinho, assim, sabe? Que aqui, né, é um resumo, senão a gente ia ficar cada uma para contar, né? Essas experiências, a gente ia ficar muito tempo aqui, né? Mas essa parte, assim, que você falou, aprender o valor da oração, né? O poder da oração. E até assim, logo no comecinho do teu relato, Cami, é interessante assim que você falou assim, e daí eu pensei, eu acho que eu vou começar a orar sobre isso, né? Sobre a questão de parto normal, não. E assim, gente, isso acontece tanto com a gente, sabe? A gente tá há anos caminhando com o Senhor. E para tantas situações da nossa vida, a gente se esquece de orar, né? De pedir para o Senhor não só mudar as circunstâncias, mas trabalhar aqui no nosso coração, que a gente possa perceber, né? Estar sensível ao Espírito Santo e, claro, né, no teu caso ainda teve toda uma questão ali do momento das pessoas estarem orando, né? Como é que ela conta aquela parte do pessoal que estava no acampamento? Tinha quantas pessoas lá orando por você? Isso, é porque a gente trabalhava no acampamento e bem nesse dia eles juntaram toda a equipe num evento em outra cidade. E aí, quando aconteceu tudo, meu marido ligou para nossa líder, que estava nesse evento, com 300 pessoas da equipe. Era o primeiro dia que a equipe estava reunida. Olha, Se fosse um dia antes, a equipe não estaria reunida, não teriam 300 pessoas. E ela falou assim que na hora que ela recebeu a oração, ela foi no palco e pediu para todo mundo orar por mim. E eles fizeram uma super oração, assim. Então foi muito tremendo, né? E você falou disso, né, amiga,
a gente está na caminhada há anos e às vezes esquecemos de orar. E eu não tinha esse hábito, sabe? Às Uhum. vezes, entendendo a situação da minha vida, eu pedia para uma ou outra pessoa orarem por mim, mas não era um hábito, sabe? Assim, aparece um desafio, ai, ora por mim, ora por mim. E o que me chama a atenção, assim, é que durante a gestação, quando alguém vinha me perguntar do parto, que também, né, todo mundo passa por isso, todo mundo vem perguntar, e aí, como é que tá? Eu falava, eu terminava a conversa com a pessoa falando assim, ora por mim, ora pelo meu parto. Isso Uhum. não era um hábito. Aí depois da quarta, quinta pessoa para quem eu falei isso, eu parei e pensei assim, eu nunca vou esquecer. Eu tava em casa e eu falei assim, gente, que mania agora que eu tô de pedir para as pessoas orarem por mim, pelo meu parto. Que mania abençoada, nunca abandone a mania. Olha lá, assim, como Deus foi trabalhando isso, assim, Sim, então que faz lindo, toda a diferença. que bênção. Bom, eu já conheço um pouquinho aqui das meninas, né? E eu sei que no relato da Raíssa também tem uma coisa aí de poder da oração, não tem, Rá? Conta pra Tem. nós aí como é que foram as tuas experiências. Então, na verdade, eu passei por dois partos, né? E o primeiro foi uma bênção, assim, se tivesse que responder a pergunta se o parto foi como eu esperava, foi. No primeiro. Foi, eu estava super preparada, eu tinha feito um relato de parto, a equipe acolhedora, eu tive uma excelente médica, assim, foi assim, uma bênção. Então, o que me deixou super empolgada para o segundo, né? Eu falei, bom, se no primeiro eu me saí super bem, assim, né? Dentro do que eu esperava, não eu, mas a situação, eu falei, o segundo não tem segredo, né? Já fui lá, já sei. Então, aí tava super confiante. E, assim, engraçado, no primeiro, eu fiz o relato de parto, mas eu orava, né? Assim, a Cami falando e lembrando, assim, que durante a minha gestação da Esther, eu fazia e eu orava, eu intercedia, só que eu fiz isso no primeiro. Olha como a gente confia na gente mesmo, né? No segundo, eu já tava mais segura e, tipo, eu não orava pelo parto, assim, porque eu falava, sei lá, né? Tipo, eu já passei por isso, né? E aí foi, né, agora pensando, foi uma coisa que eu deveria ter feito, porque já o meu segundo parto foi completamente diferente, assim. Foi mais rápido, bem mais rápido, mas eu acredito os dois foram partos naturais, né? E então acho que pelo segundo, como já o meu corpo já entendia melhor, foi mais rápido o tempo do parto em si, né? Fiquei em casa bastante tempo. Então, até então eu tava super, né? Ok, se até aqui foi assim, então vai dar tudo certo, né? Mas aí foi quando eu cheguei no hospital, né? Para ganhar a Madá, é, começou a ficar meio estranho, assim, o médico o atendimento dele não era muito bom, assim, como eu esperava, mas até então era só uma pessoa mais fechada, né? Assim, então, tudo bem. Mas aí, durante o aconteceu, né, todo o pré-parto, e aí chegou a hora de ir para a sala de parto mesmo, assim, e aí foi onde, tipo, as coisas começaram a mudar, assim, né, dentro do parto, né, hoje eu entendo, na época eu não entendi, assim, mas eu sofri violência obstétrica, né, assim, na hora do parto, do nascimento em si. Então, as coisas estavam completamente fora do meu controle, do que eu esperava, né, e acabou que eu fui fazendo muita força na hora errada por conta de toda a situação e quando eu ainda precisava ter mais força, mas eu já não aguentava mais, assim. O meu corpo já não respondia, assim. E eu sabia que já tinha começado a coroar, né? Então eu precisava fazer mais um empurrão para ela sair, assim. E, tipo, eu sabia o que eu tinha que fazer, mas eu não conseguia fazer por conta de toda a situação, assim. E aí e aconteceu essa hora que a gente tá falando, assim, e aí eu sabia que eu precisava de mais força, mas eu não tinha mais, e aí foi na hora que eu olhei pro Rafa, que tava do meu lado, né, assim, falei, olha, você precisa orar por mim agora, tipo, orar agora, para
pra eu conseguir, porque eu não aguento mais, assim, tipo, eu já venho e ao contrário da Cami, o meu medo era fazer uma cesárea. Eu sempre tive pavor, né? Eu enfrento qualquer coisa menos uma cesárea. Mas naquela hora eu já tava pensando, tipo assim, se eu não vou conseguir. Então, né? Eu falei, nem sei como que faz uma cesárea no meio do caminho, né? Mas era o que na hora eu pensei, assim, né? E aí o Rafa orou, assim. Na verdade, eu não nem lembro o que ele orou, porque eu tava todo esse momento, e aí quando ele terminou a oração, veio mais uma contração, assim, e aí foi uma força de Deus mesmo, assim, uma coisa sobrenatural, uma força que veio mesmo, assim, que não veio de mim, assim, e aí ela nasceu nesse empurrão, assim, aí eu falei, ai meu Deus, graças a Deus, assim, né, então a minha experiência com a oração foi exatamente nesse momento, assim, de, ela tinha que sair, mas eu não aguentava mais, assim. E aí eu tive essa experiência da oração naquele momento. Assim. Então foi diferente, né? Assim, os dois foram bem diferentes. E aí o fim, assim, por ter passado por esse parto bem difícil, assim, eu tive até uma recuperação também difícil, no sentido emocionalmente foi bem mais difícil do que o primeiro, por conta do parto, assim, né? Como a gente falou lá no começo, é um dia, mas esse dia marca, né, a nossa vida, assim. Eu sempre quis ter um montão de filhos. Montão não, 3. Não é montão, do jeito, 3 é normal. É normal. Não, tem Mas dias que eu sinto que é um montão. é um montão. É Eu um imagino. montão de bênção, mas não deixa de ser um montão. Um montão de trabalho, né? E eu sempre quis, assim, mas aí depois desse segundo parto, assim, hoje eu já não tenho, eu não encaro mais um parto, assim, né, de jeito nenhum. Eu sei que é um processo ainda, né, de cura mesmo, assim, de Deus, que eu já vivi muito, já passei por né, hoje eu já consigo conversar normal, mas nem falar, assim, muito desse dia, assim, e uma coisa que pra mim foi diferente, porque até pouco tempo atrás, quando eu lembrava desse dia, eu sentia muita tristeza, assim, porque a gente espera que seja um dia feliz, né? E o fato de ter sido completamente diferente do que eu esperava, deixou como uma marca triste, né? Até o dia que eu percebi, falei, Senhor, tipo, não foi porque não foi como eu quis que eu não quero que esse dia tenha essa marca, né? Sim. Então, mais ou menos isso. Tudo Que isso, né? bênção. Assim, que bênção ver que o Senhor trabalhou, né, na tua vida, que hoje você consegue falar. E o processo de cura de traumas, assim, ele não é linear, né? E não é assim, pronto, agora acabou, né? Tem momentos, né? A gente não vai simplesmente nunca mais sofrer com aquilo, né? Então, que bom que a gente vai aprendendo a depender do Senhor, né? E ter essa postura de dependência mesmo. E eu achei tão interessante que você falou que no segundo você não se preparou assim espiritualmente tanto porque você estava muito confiante, né? E claro que não é sua culpa, né, de ter sido difícil, né, nada disso. Mas eu me lembrei, gente, de ai, eu não sei se eu já contei isso aqui no podcast. Bom, se contei, ouçam de novo, que é bem legal. Que eu lembrei de um cara que trabalha em resgate de montanhas. Contei, gente, já isso? Vocês que escutam, meninas? Não? Ah, então tá, não Eu não contei. lembro. Eu ouvi um relato dele, assim, né? Contando que ele trabalha, sei lá, em que país ele trabalhava em resgate de montanhistas, né? Pessoas que escalam, né? E praticam esportes assim. E ele falou que era muito mais chamado para fazer resgates de pessoas que estavam descendo do que de pessoas que estavam subindo. Né? E ele usou isso para fazer uma ilustração de muitas vezes a gente, na nossa caminhada com Deus, né? A gente, na hora da subida, que é difícil, né? Nas dificuldades, na hora que a gente sabe assim que, poxa, aqui eu preciso, né? Aqui vai ser um pouco mais difícil, então Deus me ajuda, né? Quando a gente tá com mais medo de uma situação, né? Se sentindo mais insegura, a gente busca mais o Senhor, né? E quando a gente tá na descida, que a gente já tá se sentindo assim, e é isso que acontece com esses montanhistas, né? Tipo, eles, estão na descida, eles já estão assim, super confiantes, né? A descida é bem mais tranquila, não precisa de tanta força e tal.
e acabam tendo mais acidentes na descida do que na subida, né? E ele fala desse cuidado, né? Desse buscar do Senhor mesmo, assim. Às vezes a gente se torna muito confiante com alguns assuntos, né? Ai, gente, até na educação dos filhos, às vezes, sabe? Você passa um dia bom com as crianças, daí no outro dia você já nem lembra mais de buscar a sabedoria do Senhor, e aí você vê, né? O tombo que você cai na descida. E assim a gente vai aprendendo, né, do Senhor, a depender dele, né? Claro que no caso da Raíssa não foi isso que determinou, né, a experiência traumática que você teve. Mas um bom lembrete pra gente, né? Pra gente, mesmo quando a gente se sentir segura e confiante sobre um assunto, não quer dizer que a gente não deva depender do Senhor, né? Pra cuidar daquilo. Agora eu quero ouvir um pouquinho da Deli. Conta pra nós, Deli, como que foram as tuas experiências? Nossa, tô aqui emocionada, impactada. Se esse episódio tivesse um subtítulo, seria o poder da oração, né? A importância da oração, que como tem sido importante. Se tivesse um subtítulo, seria esse, porque, meu Deus, tô aqui sendo muito edificada. Eu tive dois relatos de parto. O meu foi ao contrário da Rafa. O primeiro não foi tão bom e o segundo foi para ver quanto é diferente, né? O quanto Deus trabalha de formas diferentes na nossa vida. O primeiro do Lorenzo, eu estudei horrores, assim, me preparei horrores, eu estava assim, equipada, sabe? Mas esqueci de orar, né? Assim, na verdade, não esqueci de orar, eu orei, mas não era nada muito específico, assim, orar, Senhor, que meu parto, quero que eu cuide de tudo, use a equipe, orava assim, orava bem geral, sabe? Não orava por nada específico, assim, orava que o Senhor faça a sua vontade, estava bem confiante nos meus estudos, estava bem confiante em mim mesma. E não foi como eu esperava, assim, foi totalmente diferente. Eu cheguei, no primeiro passo, eu fiz violência obstétrica, fiz um plano de parto, ele acho que foi no público e eles olharam pro meu plano de parto e tipo, tá pensando que é, né? Com um plano de parto aqui pra mim. E aí foi assim, e eu tava tão. Foi na pandemia, assim, no auge da pandemia, o hospital estava todo naquele pânico, não podia acompanhante, só podia acompanhante quando entrasse na hora do parto exclusivo mesmo. Então eu passei um período bem grande só. Então foi assim, foi bem traumático. E aplicaram indução em mim antes da hora. Então, eu sofri com as duas dores de parto. Primeiro foi cesárea. E aí eu sofri, dilatava e trocava os plantões do hospital. E um médico dizia uma coisa, outro médico dizia outra. Foi assim, bem complicado mesmo. Eu só queria o Lucas no momento. Meu esposo só queria ele. E ele não podia entrar. Quando ele finalmente pôde entrar, eu já estava cansada, exausta, assim, eu só queria que nascesse. Estava com 14 horas, assim, nesse processo. E aí o Lucas, vendo meu sofrimento, foi falar com o doutor, bem na hora mudou de plantão e escolheu que eu precisava para cesárea. Não explicou muita coisa e decidiu. Ele decidiu e a gente já cansado do processo e a gente foi. E foi uma cesárea, assim, deu tudo certo, sabe? Na cesárea, foi. Mas assim, eu fui pra cesárea anestesiada já, assim, eu fui pra sala da cesárea, como eu pisava assim nos corredores, eu falei, gente, como assim? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Mas eu fui assim, anestesiada, eu lembro da sensação até hoje de pisar e ouvir as vozes das pessoas muito longe já. E foi na cesárea, fiz a cesárea, deu tudo certo, o Lourenço nasceu saudável, forte, estava deu uma complicação assim, na cesárea muito pequena, mas assim, foi tudo. Deu certo. O que marcou mesmo o primeiro passo foi meu emocional, assim, da frustração de ter tido planos frustrados, né? Porque assim, era como se eu pensasse me burlar, assim, não, tá tudo bem, Jardel. Essa é a vontade de Deus, foi tá tudo bem. Eu ficava tentando burlar, mas chegou um tempo, depois, o puerpério, né? Que se desabou. Que eu falei, não, o que aconteceu, eu desabei. E aí veio o segundo parto, que foi do Azaf, meu mais novo. Foi muito perto, 1 ano e 6 meses de diferença. E quando eu descobri que estava grávida, já veio todo aquele processo que eu estava em terapia para me recuperar, né?
E eu falava assim, Senhor, meu Deus, como que vai ser agora? E aí, o poder da oração, comecei a orar específico, menina, eu virei assim, virou uma chavinha assim na minha mente, eu falei assim, Senhor, eu sei que tu és Deus que tudo pode, tu és poderoso, e você pode fazer que eu tenha um parto normal, eu queria muito um parto normal para curar dessa experiência que eu tive, e também porque o meu filho mais velho era muito novinho, né? Então eu pensava que uma cesárea talvez eu não conseguiria lidar com ele depois. Eu pensava muito nisso. E eu comecei a orar. Quando eu descobri que estava grávida, até os 9 meses, toda consulta, todo lugar que eu ia fazer exame, eles perguntam, né, você quer partir? E aí, quer cesárea ou normal? Eu dizia, não, eu quero normal. Aí as enfermeiras, né, você é louca, você não pode, uma vez cesárea, sem cesárea. Eu falei, não, eu já tive um Deus que tudo pode. Eu falava assim, eu não ligava, a minha fé estava assim, meu Deus. E aí, enfermeiras, Deus separou tudo, assim, desde a enfermeira do pré-natal, todos os detalhes. E a minha enfermeira me encorajou muito no processo, disse que era possível sim. E aí eu comecei a acreditar mesmo e a confiar no Senhor que Ele poderia fazer. Chegou no dia de... E nos dois partos, a minha bolsa estourou nos dois partos. Assim. Acabando falando da bolsa estourar nos dois eu tive aquela sensação de filme, né? Da bolsa estourar. Dois, a bolsa estourou de madrugada, assim. E eu falei, não, não vou pro hospital agora, vou ficar em casa até eu não aguentar mais, porque se fosse assim, eu que ele nasce aqui. A minha fé estava bem assim mesmo. E aí minha mãe estava aqui comigo, ela disse, não, filha, é perigoso e tal. E a gente foi pro hospital. A gente demorou bastante para ir pro hospital. Quando chegou, ela já estava com 5 centímetros de dilatação. E aí entreguei meu plano de parto, a enfermeira super acolheu, colocou um post-it lá dizendo da observação que tinha, que eu queria muito o normal. Assim, outro tratamento desde o início, sabe? Eu disse assim, Senhor, eu tô vendo o Senhor aqui, hein? Eu tava assim, vendo o Senhor em cada detalhe. E os médicos trocaram, não foi rápido, meu corpo eu acho que não entendeu que era assim, rápido, como o da Rai foi rápido, o meu não foi. Eu pensava que iria ser rápido, mas não foi. Eu cheguei com 5 centímetros, eu falei. A gente chegou no hospital 1 hora da madrugada, eu falei, 3 horas eu tô com meu filho no colo. Já tava assim, já tava me achando, mas não foi. A gente trocou os médicos e um detalhe que eu orava muito ao Senhor para eu não pegar o mesmo médico do primeiro parto, que foi o que me mandou para cesárea. Eu orava muito ao Senhor, eu pedia muito isso para Deus. Porque eu falei, ele vai me mandar para cesárea, ele vai dizer pouco tempo, ele vai me mandar. E aí eu via, estava muito angustiado porque eu vi os plantões trocando, né? A gente não pode escolher no SUS quem é que vai ser o nosso médico. E eu falei, Senhor, que não seja ele, que não seja ele. Trocou 3 plantões. E aí, resumindo, vou terminar logo. Quando chegou a hora para eu ter o meu parto, para o Azaf nascer, quem entra na sala, gente? O médico. O médico, eu orei tanto, Senhor, que eu não queria ele. Eu orei tanto, mas quando ele entrou, eu falei assim, Senhor, já estava com 13 horas desse processo todo, estava muito cansada já. Eu falei, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? E sendo que nesse processo, no quarto, que eu ia ter o WhatsApp, já tinha orado, assim, eu não parava de orar, era tudo temporando, assim, eu fazia ato profético, eu dizia, Senhor, se eu tenho algum problema, me cura agora, me cura agora. E estava assim, me perdi de oração, mas quando o médico entrou, eu desabei, assim, aquela mulher forte que estava, mesmo com dor, desabou. E eu falei, agora que ele vai dizer assim, vamos para a cesárea, né? Daí ele entrou dizendo, você é a mocinha que quer o parto normal, né? Daí eu falei, sim, doutor, sim. Aí ele disse, então você vai ter. Eu olhei assim, sem acreditar. Eu disse, como, como assim, Senhor? Não estou entendendo. E aí ele saiu. Esse foi o único momento que eu vi, depois só vi ele depois. E aí entrou uma enfermeira assim, maravilhosa, que era doula também, que assim, as condições financeiras do momento não permitiam que a gente pagasse uma doula para aquele momento, e Deus enviou. Ela colocou um louvor, sabe? Ela começou a orar. Nossa, foi um momento muito lindo, assim. Eu me emociono até hoje de lembrar, porque
eu senti a experiência do Senhor me curando naquele momento, assim, eu senti a mão do Senhor me curando em detalhes do que aconteceu comigo no primeiro parto. Eu senti o Senhor dizendo, filho, eu não estou a par desse seu sofrimento, eu estou aqui. Não é porque do jeito que você. Não é porque o médico que você não queria entrou aqui que eu não estou aqui. E eu senti o Senhor cuidando mesmo. E aí aconteceu que eu tive o avanço de parto natural. E quando o médico entrou, que eu estava com ele nos braços, eu estava sendo anestesiada, eu estava eufórica, assim, tava. Ele entrou e disse, você conseguiu, viu? Eu sabia que você iria conseguir. Eu achei que disse, é assim, mano, cadê o ano passado? Então, quando eu estava com o Mazak nos meus braços, um bendito médico entra, olha nos meus olhos e diz, então, não falei que você ia conseguir. Eu estava tão extasiada, assim, num momento tão eufórica, assim, que eu disse, não, isso só pode ser a mão de Deus, não tem como ser humano, não. Só Jesus explica o que aconteceu aqui. E aí foi um momento assim, muito lindo, muito mágico, assim, as pessoas começaram a me ligar e eu falava com as pessoas assim, como se nada tivesse acontecido, como se eu não tivesse acabado de parir uma criança, sabe? Eu tava muito eufórica, a adrenalina tava lá em cima, e foi um momento assim, muito mágico, que Deus cuidou de detalhes, eu queria muito ter aquela hora de ouro, sabe? De ter um menino assim, perto de mim, e Deus fez, Deus cuidou assim de cada detalhe mesmo, quando eu saí, a enfermeira ficou assim tão minha amiga que ela foi preparada por Jesus mesmo, assim, não tem como duvidar que a mão de Deus usou esse parto, esse segundo parto, assim, para curar mesmo. E o poder da oração, né, como foi assim Sim. essencial, foi extraordinário, foi quase palpável, assim, tão forte que foi. Uhum. Que bênção, Deli. E é aquela coisa, para que todos vejam o que o Senhor fez, né? Não o que o doutor fulano Sim, fez, ou que né, a fulana, né? Mas o Senhor realmente, e Senhor, usando o mesmo médico, né? o Ele mesmo. pôde trazer cura. Olha que bênção, que coisa mais linda, gente. Muito precioso. E falando assim, você até comentou ali um pouquinho da Golden Hour, né? A gente também nesse episódio quer contar um pouquinho assim sobre amamentação. E eu queria falar sobre empoderamento. Ai, meu Deus. Mas é porque a gente, quando fala assim dessas experiências de mulher, que só mulheres podem ter, né? Homem nunca vai poder passar pelo parto e pela amamentação. E a gente, na cultura, a gente trata esses temas como vias de empoderamento, né, para a mulher. Que assim, eu escuto demais isso, assim, tipo, nossa, depois que eu tive aquele parto, sem anestesia, aquela coisa toda, né? Eu me senti empoderada, eu sou uma leoa, eu posso tudo, e parece que já dá aquela sensação de heroína, sabe? E que daí depois também, né? Nossa, eu passei por tantas dificuldades na amamentação, mas estou aqui amamentando há tantos anos essa criança e tal. Sempre assim com esse discurso de mulher muito poderosa, de mulher que pode tudo, né? Que pode todas as coisas. E aqui a gente é super a favor da amamentação, do parto, né? Tudo isso, mas a gente é a favor de buscar o empoderamento do Espírito Santo. O empoderamento que nós, como filhas de Deus, cremos que é disponível para nós e que é verdadeiro de fato, né? O empoderamento que vem do Espírito Santo, né? Como fala lá em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra, né? E vocês compartilhando aqui, testemunhando daquilo que o Senhor fez na vida de vocês através do parto, né? Realmente é fruto desse empoderamento que o Senhor nos dá através do Espírito Santo. Nós temos esse poder disponível para nós, sendo mães ou não, né? Tendo partos como a gente gostaria ou não, podendo controlar ou não as situações, né? E quando nós realmente nos colocamos submissas a Jesus, né? Recipientes daquilo que Ele tem para nós nessa fase, né? De braços abertos, Senhor, estou aqui para receber, sempre clamando, claro, né? Buscando, orando, mas sabendo que é o Senhor que de fato controla todas as coisas, que segura o mundo nas mãos, né? E que decide que médico vai estar lá. E mesmo quando situações são bem injustas, né? Como no caso da Raíssa, de sofrer
violência obstétrica, né? Isso com certeza não é vontade do Senhor para ninguém, né? Mas a gente tá do lado de cada eternidade, sofre injustiça, a gente não consegue explicar muitas vezes. Isso é fruto do pecado, fruto da queda, mas ele cuida das filhas dele, mesmo assim, né? E transforma isso também em testemunho para que outras pessoas possam conhecer a graça de Jesus nessas situações também. E agora, sobre a amamentação, vocês tiveram um pouco essa pira, assim, de tipo, ai, eu sou mais mãe porque eu amamento, ou sou menos mãe porque eu não amamento? Eu tive bastante dificuldade, né? Já contei isso tantas vezes, assim, mas eu tive muita dificuldade nessa parte da amamentação. Foi fruto também das experiências de parto, né? Que, como a Nathalie falou semana passada, uma coisa está muito ligada à outra, né? E daí psicologicamente também, isso tudo, né, afeta a questão da amamentação. Gente, eu tinha, com o primeiro filho, eu precisava dar peito e fórmula, né? Assim, aquela coisa da complementação ali. Gente, eu tinha tanta vergonha de tirar uma mamadeira da minha mochila quando a gente estava em algum lugar, né? Que, assim, eu calculava os horários de sair quando ele era, sei lá, né? Tinha uns 3 meses ali que a gente já saía bastante, né? Com o bebê. Gente, eu calculava, e eu era muito rueira, assim, vivia na rua, né? Então, assim, calculava tudo, assim, pra nunca estar fora de casa pra dar a mamadeira. Porque, como assim, em alguns horários dava o peito, outros horários a mamadeira. Então, eu calculava, assim, né, pra não cair a mamadeira pra eu dar, sei lá, numa sala de amamentação de shopping ou no berçário da igreja. Meu Deus, né? Como se aquilo ali fosse o ato mais vergonhoso do mundo. Claro, tudo isso estava aqui na minha cabeça, né? Da forma que eu construí no meu ideal e na minha expectativa, né? Que eu falava pra todo mundo que eu ia amamentar um monte, né? Que aquela criança vivia grudada no peito e tal, e não tinha, né? E tive bastante dificuldade na produção de leite e tudo mais. E eu lembro, assim, que chegou um momento, assim, que o Senhor começou a ministrar o meu coração e que, pra mim, isso foi tratamento do Senhor, porque eu era muito arrogante em algumas questões, assim, sabe? Muito assim, tipo, ai, eu vou fazer tudo certinho, sabe? Aquela coisa de demorei um monte pra ter filho, mas quando eu tiver, nossa, eu vou seguir a cartilha da boa mãe, sabe? A cartilha da boa mãe que faz todas as escolhas boas pro filho. Aí logo ali no alimento da criança já pé, parto, pé, né? Eu me sentia assim, meu cara, o que tá acontecendo, sabe? E eu sou muito grata, assim, ao Senhor, hoje olhando pra trás, né? Eu falo assim, Deus, obrigada. Obrigada porque o Senhor me fez cair do cavalo, para que eu voltasse a depender da tua graça, para que meu coração fosse quebrantado, para que eu realmente aprendesse que eu não sou tudo isso, né? Que eu sou insuficiente. Eu vivia de uma forma muito autossuficiente, sabe? Que eu vou saber, eu vou estudar e, ai, né? Tudo bem que as outras não fazem, mas assim, eu vou fazer certo, sabe? Muito arrogante. E o Senhor foi me quebrantando. Logo ali no comecinho, né? E depois teve várias outras coisas que ele foi quebrantando ao longo dos anos, né? E precisou dar 3 para quebrantar, assim, ó, né? Tem gente que aprende já no primeiro, né? Deus falou, não, deixa eu mandar mais um ali, que tem umas coisinhas ali que ainda tem que lapidar. E ele vai lapidando, vai trabalhando, assim. Então, assim, essa coisa do empoderamento, por mais que a gente acredita que é do Senhor, eu tinha, sabe? Tipo, nossa, né? Nunca ia falar isso, mas agora eu posso confessar, né? Que eu achava que eu ia ser uma mãe melhor por amamentar, sabe? Por ter um parto normal, né? E hoje eu não penso mais assim, porque Deus transformou meu coração e me mostrou que Ele que controla essas coisas e não eu, né? E para vocês, assim, vocês tiveram isso? Eu sei que aqui a gente tem relatos diferentes, né? Também tem gente com sucesso na amamentação, tá, gente? Não é só, né? Só perrengue. Mas acho que a Raíssa e a Jardelle que conseguiu amamentar bem, ainda amamenta, né, Deli? Então, me conte assim, você já teve essa sensação de sou poderosa porque eu tenho aqui tudo que meu filho precisa para crescer forte? Assim, eu vejo a amamentação na minha vida muito como um mimo do Senhor, assim, no primeiro parto, que foi o traumático, assim.
Eu vejo a alimentação como se eu tivesse te dado um presente. Tipo assim, filha, tá aqui, olha esse presente que eu tô te dando. Eu parto tudo bem no tecido, mas olha aqui um presente. Eu vejo muito, assim, muito, porque eu não fui aquela mãe que estudei sobre alimentação. O meu foco era o parto. E aí, igual a gente, é no parto. Foi no parto que foi o meu foco. E na alimentação eu não era assim, tipo, eu seguia. E eu vejo, assim, no primeiro parto, que normalmente na cesárea demora um pouquinho mais a descer o leite, né? E o Lorenzo pegou, assim, super bem, teve uma pega correta, e foi assim, eu não fiquei, assim, neurótica, paranoica com isso, não. Foi muito a graça do Senhor, eu não, eu reconheço isso, assim, muito, muito mesmo. E o segundo, eu acredito que por ter sido perto e estar amamentando o primeiro, eu não senti muita, assim, muita dificuldade, assim. Eu amamentei os dois por um período e depois eu parei porque já não estava mais viável, assim. Então, e aí eu continuo amamentando o mais novo, né, que é o Azar, que até hoje eu amamento. Mas no segundo eu passei a estudar mais sobre a alimentação, sobre coisas que acontecem, assim, como perturbação da alimentação, essas coisas, assim. Eu passei a estudar, assim, mas eu nunca fui aquela que acharia que seria melhor por amamentar, não. Assim, eu vejo muito graça do Senhor sobre isso mesmo. Não que eu seja displicente com isso, mas eu vejo, eu reconheço que não é de mim, que não sou eu, é o Senhor, é o Senhor. Sim, e isso revela assim como Deus trabalha de formas muito diferentes com cada uma de nós, né? Muito, Ele sabe o que a gente precisa. Ele sabe exatamente o que cada uma de nós, como mães, que antes de mães somos filhas dele, né? Ele é pai, ele cuida da gente. E ele sabe exatamente que tipo de experiência a gente está precisando ter ali, né? Então, como é bom quando a gente se submete a isso, né? E vocês, meninas, Cami, Raíssa, contem aí um pouquinho, ó, a gente já tá indo pro finalzinho do episódio, mas contem aí como que foi essa parte. Olha, na minha primeira gestação, né, que foi da Esther, agora você falando, eu consigo ver que eu era essa do tipo, nossa, vou fazer tudo certo, vou amamentar até. E foi uma coisa que eu lutei muito. Então, eu amamentei sem dor depois de 35 dias, né, da minha primeira filha. Mas eu não me arrependo, eu faria, né, porque eu entendo que foi um processo mesmo, assim. E não foi só pelo meu orgulho de ser uma boa mãe, não, realmente era necessário para o segundo bebê, né, para minha segunda filha. Então, por que que eu falo isso? Hoje eu consigo ver que eu me dediquei muito, né, à amamentação e me esforcei e dava com aquele caninho, assim, né. Eu fiz de tudo que era possível, suportei, amamentei, né, sangrando e fiz, assim, tudo porque para mim, não importasse o preço, eu queria amamentar e romper né, essa essa dor que eu falo: "Não, essa dor não vai me parar, já passei pelo parto, né, e ok, vamos lá". E, enfim, eu engravidei, eu ainda amamentava, né, a minha primeira filha, quando eu fiquei grávida da Madá. E então, assim, já estava tudo bem, eu falei: "Ah, né, não me preocupei com a amamentação". E realmente, a minha relação com a amamentação, na segunda filha foi completamente diferente. Eu acho que não estava num lugar de não tinha um trono, sabe, a amamentação no segundo filho, assim. Na minha segunda filha, passei por muitas coisas em relação à saúde dela. Então, na verdade, eu só queria que ela se alimentasse. Eu dei o que precisasse, se era. Não importava. Eu queria que ela se desenvolvesse bem, que ela estivesse bem. Então, foi minha primeira experiência com a amamentação me fortaleceu para essa segunda. Me mostrou que, tipo, sabe? Tipo, não é tão importante assim, não é tão essencial assim. Na verdade, o importante é a minha filha se desenvolver, ela crescer, ela ter saúde. Então, eu não tive dor, nasci na segunda e foi tranquilo, mas eu tive
a coragem, assim, que eu não tive na primeira, de falar, pra mim não dá mais, a amamentação tá pesado, eu não tô aguentando mais, eu vou parar, vou dar só uma mamadeira. Na primeira filha, isso nem passava pela minha cabeça. Eu morria, mas eu ia amamentar. E na segunda, importava mais eu tá bem pra cuidar dela e ela tá bem. Falei, ok, se for pra dar mamar, eu vou dar e tudo bem, assim. Então, eu vejo como Deus, ele realmente, ele trabalha com a gente, assim, quando a gente não sabe, né? A gente não sabe por que a gente tá passando e por que as coisas acontecem desse jeito. Mas no meu caso, que também coloquei, né, a amamentação como, tipo, uma estrelinha de boa mãe, assim, e eu achava que eu tinha isso, mas na minha segunda filha não valia de nada eu amamentar se ela não tivesse com saúde, se ela não tivesse bem. Então, essa foi minha experiência com a amamentação, assim. Eu pude ver que, na verdade, né, é um detalhe, né? E hoje eu consigo, tipo, graças a Deus, né? Eu faria diferente da primeira, mas eu insistiria na amamentação, mas eu não colocaria nesse lugar, assim, que eu coloquei de reconhecimento para mim mesma, assim, né, dessa mãe boa, né, dessa, como a gente falou, né, eu lutei Uhum. muito por isso, mas pelo motivo errado, sabe, eu não acho que lutar para amamentar é errado, Sim, com não, acho que certeza. a gente tem que, Uhum. mas eu acho que olhando, talvez eu tenha feito meio a meio, sabe, não foi só pela Uhum. minha filha, né, foi por Uhum. mim, pelo que eu achava que É, era bom, né, sim, tanto que eu e tinha aquela vergonha de sacar uma mamadeira, né? Como aham. se fosse uma arma ali, né? Um negócio assim, veneno, né? Imagina. Uhum. Deli, diga. Você tinha vergonha de comprar uma madeira e eu tinha vergonha de dizer que eu não sofri na amamentação. Porque Ah, eu tinha vergonha, as minhas amigas ao redor que tiveram filhos perto de mim, todas falando, sabe, que sofreram, que deram com o bico sangrando, aí eu não dizia, eu ficava não vou calada. falar nada. Como que você vai falar que tá tudo bem, né? Eu ficava, nossa, amiga, poxa, não. Eu ficava Pô, assim, mas nem nossa, uma fissurinha, Deli. Mas nem uma fissurinha, nem um empedramentozinho, mulher. Poxa vida. eu falava, amor, será que tá certo isso? Ó, os Que meninos estão aí para vergonha. provar que tava tudo certo, tá tudo bem. E você, Cami, conta pra nós. Depois daquela experiência, né, tão difícil no parto, isso Sim, afetou a parte da amamentação? sim, totalmente. Eu não conseguia amamentar. Eu fiquei separada da Alice, né, as primeiras 24 horas de vida dela. E, e aí eles precisaram lá dar uma mamadeira para ela, né? Não sei se é regra, né? Que se a criança pega o bico da mamadeira antes, não pega mais o seio, mas aí foi isso que aconteceu. Eu tentei durante todo o primeiro mês amamentar. Eu tinha leite, então eu tentava toda vez que ela chorava de fome, eu tentava. Aí acabava indo para a fórmula porque ela não conseguia, mas aí depois eu ficava tirando meu leite para continuar a estimular, né? Alguém me disse esses dias que isso não adianta nada. Não sei se é verdade, mas eu tentava. E aí, passado o primeiro mês, começou a secar o leite. E eu fiquei muito abalada, assim, porque eu nunca tinha parado para pensar se eu seria mais mãe ou menos mãe por amamentar, mas para mim era um processo natural da vida. Eu tive um filho, eu preciso amamentar, é isso que precisa acontecer. Então, quando o leite começou a secar, eu fiquei muito abalada, assim, meu Deus, mas eu preciso fazer isso, né? E eu liguei para uma amiga e perguntei se existia alguma coisa que eu podia fazer, tomar algum remédio. E ela respondeu, falou que sim, que tinha algumas coisas que podia fazer para ajudar a estimular, mas no final ela falou assim: "Mas você sabe que você não precisa fazer isso?" E eu nunca tinha parado para pensar. Eu estava no meio do desespero e eu não tinha pensado. E eu lembro que eu desliguei o telefone e aí eu já tinha aprendido a lição da oração e eu orei. E eu perguntei: "Deus, eu devo continuar tentando amamentar ou eu posso parar?"
E aí, naquela noite, eu tomei um banho. E quando eu saí do banho, a Alice tava com fome. E eu tentei. E ela mamou. Ela mamou durante 40 minutos. Foi a sensação mais maravilhosa da minha vida, assim. Ela mamou e ela ficou satisfeita e ela dormiu. E foi maravilhoso, assim. E aí, no dia seguinte, o meu leite secou totalmente. Então, foi um presente de Deus aquele momento. Nunca vou esquecer aquela sensação. E eu sei que Deus respondeu a minha oração bem rapidinho. E aí seguimos com fórmula e deu tudo certo, porque daí a gente podia revezar quem levantava de madrugada. E foi assim. Quando a gente não consegue ter o ideal, a gente lida com o real e encontra, né, a graça disso, né? O que aqui eu vou, então, Verdade. beleza. Já que eu não vou poder, eu lembro que isso me falaram também assim, olha, já que você tá tendo essa dificuldade, aproveita alguns momentos, não só, né, de madrugada e tal, mas assim, durante o dia mesmo, né? Meu marido estava de férias em casa no primeiro mês dos 3 bebês, ele conseguiu programar as férias para estar em casa, assim. E ele, né, eu podia ir lá fazer minhas coisas, tomar um banho, né? Não ficar toda hora sendo eu a única, sabe? Enfim, né? Não estamos aqui, né, gente, incentivando você logo dar uma mamadeira. Não é isso, tá, gente? A gente crê que sim, é muito vantajoso, né? Muito bom. Mas existe graça para as outras situações também. O Senhor vai trabalhando nas nossas vidas, né? E uma coisa assim que Deus falou muito comigo assim nessa fase, que eu orava para esse jorrar do leite, sabe? Eu lembro que todo mundo me falava assim: ai, depois de alguns dias você vai ver. Vai descer, vai dar um negócio assim que vai vir com tudo. Eu nunca tive isso, gente, nunca, assim, sempre era gotinhas, assim, né? Minha dificuldade sempre foi isso, assim, produção, né? E eu lembro, assim, que eu chorava no banho, né? Que todas as minhas amigas falavam que era no banho, né? Que descia o leite e tal. E eu chorava ali, eu falava assim, ai, Senhor, faz jorrar leite daqui, né? Faz jorrar leite. E eu lembro, assim, que depois de alguns meses, assim, né? Que essa oração não foi atendida, Deus falou comigo assim, eu atendi tua oração, mas diferente, né? Eu tô fazendo jorrar graça sobre a sua vida. E isso, e ele falou assim, eu tenho uma fonte inesgotável de graça para derramar sobre você. E você não precisa fazer check em toda a lista da sua cartilha de mãe perfeita. Essa lista não é minha, essa lista é sua. Você precisa apenas depender de mim. Amém. É isso, né? Então, seja lá, você ouvinte aí, eu imagino que tem muita gestante ouvindo esse episódio por causa do tema, né, de parto e amamentação, ou mulheres que estão próximas dessa fase, né? Eu sei que tem também muitas ouvintes que estão acompanhando a série toda, independente da fase que estão, mas eu só quero te lembrar isso, assim, né? Tenha você o parto dos sonhos ou não, Deus tem graça para derramar sobre a sua vida, para jorrar sobre a sua vida, assim, não é gotinhas, é abundante e é na medida que você precisa, nunca é menos do que você precisa. Então, confia nisso, dependa do Senhor, chora quando precisa, fala com alguém quando precisa, busque ajuda se precisar, mas não se esqueça de buscar primeiro no Senhor, né? Não depois de estudar tudo. A gente, vou orar pelo meu parto, né? A gente foi aprendendo isso, né, meninas? E que bênção poder ter essa conversa com vocês hoje. Obrigada de todo o coração por terem compartilhado, viu, meninas? Foi muito gostoso ouvir de vocês. Tenho certeza que vai abençoar aí muitas mulheres. E você, ouvinte, seja lá qual fase você esteja passando hoje, eu quero te lembrar que Deus tem graça para derramar sobre a sua vida. Desejo a você uma semana muito abençoada. Muito obrigada por estar por aqui mais uma semana. Acesse nosso site www.mãespelagraça.com.br para conhecer outros conteúdos e siga-nos no Instagram no @mãespelagraça para ficar sempre por dentro das novidades do MPG. E não se esqueça de nos contar se esse episódio encontrou seu coração de alguma forma. É sempre uma alegria saber. Vamos juntas lembrar de que ser mãe é muito bom, mas ser mãe com Jesus é maravilhoso.